dia! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do nosso sexto ano. Eu estou com a professora Daniele. Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade hoje naquela aula do conto. Lembra que a gente começou sexta-feira passada, né, Lucy? Isso. Espero que vocês aproveitem. Qualquer coisa, estamos à disposição. Eu sou a Lucy, vocês devem lembrar de mim da semana passada, e vamos dar continuidade à nossa aula de sexta-feira. Tudo bem? Então vamos lá. A nossa aula hoje vai ser sobre fábulas. Bom, vamos lá. A nossa habilidade, fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Os objetivos da nossa aula: estudar os gêneros narrativos na esfera literária, interpretar fábulas, explorar os elementos de uma narrativa. Bom, vamos lá, gente. Uma perguntinha e eu quero que vocês respondam no chat. Então, hoje a nossa aula vai ser bem interativa, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com o caderno, certo? Continuam as atividades aqui, tá? Do São Paulo Faz Escola. Vocês têm este caderno, ok? Então, Né? exatamente. Porque alguns pais 1. ficaram com dúvidas em relação ao volume, Sim, ao bimestre. exatamente, é o volume 1, tá bom? Então, são as situações de aprendizagem que estão nele, ok? Então, vamos lá. Eu quero que vocês respondam hoje no chat o seguinte, agora. Você costuma ler fábulas? Explique o que é uma fábula. Você se lembra de alguma fábula que você leu? Qual era o nome dela? E sobre o que ela abordava, ou seja, sobre o que ela falava. Então, eu quero que vocês respondam a estas 4 perguntas. 4 não, 5. Vamos lá, vou dar alguns minutinhos, uns 2 minutinhos, dá tempo de vocês fazerem. Vamos aguardar. Aí podem responder no chat, que depois nós vamos compartilhar. Lembrando que a semana passada nós explicamos o que é fábula. Bom, vamos às respostas. Dani, como que estão aí as respostas dos nossos alunos? Vamos lá. Alguns dizem que nunca leram fábulas. Poucos dizem que sim, que conhecem fábulas. Aí eles explicam que é uma fábula. Eles falam que é uma história que tem uma moral que envolve animais. Interessante que eles só pontuam a questão dos animais, né? É. E não dos seres inumanos. Sim.
E você se lembra de alguma fábula que você leu? Eles colocaram o Leão e o Ratinho. Alguns colocaram algumas outras fábulas que foram muito citadas aqui. E sobre o que ela abordava? Sobre animais, é isso, que podem falar. Sim, muito bem. Então, muitos estão colocando realmente que são animais, né? Mas, na verdade, não é apenas isso. Vocês se lembram da semana passada, da fábula, O Vento e o Sol? Muito bem, nós não tínhamos animais, certo? Então, a fábula ela é caracterizada por seres inumanos, certo? Que não são humanos, ok? Vamos ver aqui. Bom, semana passada nós lemos a fábula para vocês, do Vento e o Sol. Hoje vocês vão ouvir o podcast. Olha que interessante, nós temos um podcast especialmente para vocês. Vamos ouvi-lo? Pode soltar, por favor. Volta às aulas. Na próxima semana, milhões de alunos retornam da... Este é o Vento e o Sol. Enquanto isso, é importante até ressaltar que a primeira aula que a gente deu para o 6º ano, Lucy, era sobre podcast. Exatamente, podcast. Vocês se lembram do podcast? O que era um podcast, né? Então, dando continuidade a uma sequência didática, a gente explicou o que era podcast, a gente entrou nas narrativas, explicamos o conto, lemos a fábula e agora vocês vão ouvir para dar uma retomada nessa fábula, porque talvez vocês não se lembrem e nem todos estão Sim. com o material. E a semana passada, vocês ouviram inclusive um podcast de notícia. Vocês se lembram disso? Que foi da nossa primeira aula. E a segunda foi sobre contos. E eu quero saber depois se vocês andaram gravando aí podcast, porque nós demos dicas para vocês gravarem. E nessa época, gente, é muito gostoso gravar podcast. Eu tenho gravado vários. Como eu falei para você semana passada, eu tenho a Rádio Lucy. E aí eu tenho gravado podcast. É bem gostoso. Distrai bastante, você acaba lendo, acaba treinando a sua dicção. É muito interessante, Dicção, muito bom. Pontuação, né? Exatamente. Aí você acaba ouvindo a sua voz. Aí você fala assim, nossa, eu tenho que melhorar aqui, o que eu posso fazer? Gente, podcast, eu dou essa dica assim para todo mundo. Certo? Podem soltar o podcast, gente. Vamos lá. Sol. O Vento e o Sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o Sol disse ao Vento: eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. Aquele que fizer o homem tirar o casaco será considerado mais forte. Você começa, Vento. E se retirou atrás de uma nuvem. O vento, furiosamente, começou a soprar tão forte quanto possível sobre o velho homem. Mas, quanto mais ele soprava, mais o homem enrolava-se no casaco. Em desespero, o vento reconheceu que deveria desistir. Então, o sol apareceu e brilhou com todo o seu esplendor. O homem, que antes se protegia do vento frio, começou a sentir muito calor e logo tirou o casaco. A bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. E aí, lembraram da fábula da semana passada? Muito bem. Vamos lá. Agora nós vamos explicar, aprofundar melhor o conceito. Bom, vamos retomar este conceito de fábula. Então, a fábula é um gênero textual que apresenta uma narrativa relativamente curta, que ela pode ser em prosa ou em verso. Gente, vamos retomar um pouquinho sobre o que é o texto em prosa e um texto em verso. Vocês sabem? Vamos lá. Um texto em prosa é um texto corrido, certo? Em forma de parágrafos, tá bom? Um conjunto de palavras, né? E o texto em verso, o verso é cada linha do poema. Que nós vamos ter o quê? O conjunto, cada linha do poema é um verso, tá bom? Temos o conjunto de versos, forma uma estrofe, o conjunto de estrofes forma o quê? O poema, certo? Então, a fábula, também posso fazer a fábula em forma de poema, ok? Essa fábula do Vento e o Sol é uma fábula em formato de prosa. Muito bem, os personagens, eles são geralmente o quê? Animais ou outros seres inumanos, como, por exemplo, o vento e o sol, tá? Mas todos eles vão apresentar características humanas, atitudes humanas, tá?
que nós temos o quê? A personificação. É a figura de linguagem, que também é chamada de prosopopeia. Vamos lá. As fábulas costumam veicular o quê? Ensinamentos, certo? Elas dão valores éticos, valores morais, e elas se dependem o quê? Da história. E podem, às vezes, aparecer sempre como uma moral que pode ser explícita no final do texto, tá? Ou diluída no percurso da narrativa, ou seja, de uma forma implícita. O aluno deve interpretar a fábula, certo? Ele tem que interpretar todo aquele contexto, tudo que está ali, tudo que ela quer dizer. Então, isso é muito importante vocês saberem o conceito de fábula. Vamos lá. Então, agora vocês vão escrever aqui no chat novamente. Como eu falei, a nossa aula é totalmente interativa, por isso que é importante vocês terem também o caderno, este caderno aqui, certo? E também o caderno de vocês para vocês anotarem. Porque quem está assistindo pela televisão, anota no caderno. Agora, quem está no chat, no aplicativo, aí anota direto no chat. E também tem algumas pessoas assistindo pelo YouTube. Então, também dá para fazer essa interação. E é importante pontuar também que alguns, na aula passada, escreveram que já fizeram a aula. Ótimo! Se vocês já fizeram, já está lá no caderninho, compartilha com a gente, porque você pode ajudar um colega seu. E além do mais, a gente aprende mais, né? Quando a gente faz mais coisas, mais vezes, a gente aprende mais. E, Lúcia, eu acho que essa questão tem alternativa. Sim, exatamente. Então, vamos lá. Tanto no título da fábula quanto no corpo do texto, as palavras vento e sol estão escritas com letra inicial maiúscula. Por quê? Letra A. O autor errou ao escrevê-las. Letra B. O autor cometeu erros de digitação. Letra C. São personagens da fábula. Letra D. São fenômenos da natureza. Então, vocês vão assinalar qual vocês acham. E coloca a letra só Coloca no só a chat. letra, não precisa escrever. Bom, Quer deixar uns minutinhos para eles vamos responderem? dar aí um minutinho para vocês escreverem, porque tem mais coisa. Muito bem, vamos às respostas. A maioria acertou, colocou que são personagens da fábula, letra C. Outros responderam que é a letra D, falando de fenômeno da natureza. Mas, gente, o vento sim é um fenômeno da natureza. Porém, o sol não. O sol é uma estrela. Então, Aí não a gente é vê como as aulas estão interligadas, né? Exatamente. A intertextualidade, entrando aí geografia, para vocês darem uma retomada, Ciências, né? não é Ciência, mesmo? Então, dá para fazer assim, é o que nós chamamos de interdisciplinaridade, quando as disciplinas interagem, elas conversam. Mas muito bem, a maioria acertou. E quem não acertou, tudo bem. Pensa mais um pouquinho, né? E aí nós já demos a explicação também,
que são sobre os fenômenos da natureza. Então, por que é a selo? Se retoma aí? São personagens da fábula. O vento e o sol. Por isso que estão com a letra maiúscula, que é até uma característica, né, de nome próprio, substantivo próprio. Exatamente, porque nós personificamos o vento e o sol. Vocês podem ver que eles conversam ali na fábula. Eles têm atitudes humanas, então por isso que eles estão com letra maiúscula. Perfeito. Ficou alguma dúvida? Vamos lá. Agora vamos para a segunda questão. Observe a seguinte passagem da fábula. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento: eu vejo uma maneira de decidir a nossa disputa. As informações sobre o vento e o sol revelam que as personagens, vamos lá, letra A, apresentam-se como fenômenos naturais na fábula. Letra B, apresentam características de animais que participam da fábula. Letra C, não podem ser considerados personagens da fábula. Letra D, são seres inumanos que na fábula têm comportamentos humanos. Vamos lá, gente, menos de um minutinho para vocês responderem, tá bom? Só coloquem a letra novamente. Muito bem, vamos às respostas. Vamos à resposta. A maioria acertou, colocou o quê? Que são seres inumanos que na fábula têm comportamentos humanos. Muito bem, então está certinha a questão. Alguns colocaram letra A, que apresentam-se como fenômenos naturais da fábula. Nós já falamos a respeito dos fenômenos, né, Dani? Uhum. Então, ok, vamos para a Alguns colocaram a B aqui também, mas poucos. Sim. Bom que a maioria entendeu, né? A maioria entendeu. Apresentam características de animais. Não, gente. Nós já explicamos isso. Que tem comportamentos humanos. Interessante, Luz, que eles comemoram aqui no chat. Acertei. Olha, isso, gente. Interage mesmo que a gente interage, isso é muito bom. Vamos lá. Nessa fábula, é possível analisar como a linguagem pode, em alguns textos apresentar sentido figurado, certo? Bom, vamos lá. Quando em decorrência, certo, ela se manifesta o quê? Dentro das figuras de linguagem, tá bom? Então, vamos lá. Aí nós temos algumas figuras de linguagem, tá bom, gente? O que são figuras de linguagem? São as expressões, certo? Quando você vai produzir uma característica em sentido o quê? Conotativo, no sentido figurado. Explica para eles a diferença, talvez que eles tenham visto em algum lugar, de conotativo e denotativo. Isso. Denotativo é o sentido real, né? Aquele sentido do dicionário. Conotativo pode ter outras interpretações, tem um sentido figurado, não é literal. Então eu posso interpretar da forma que for melhor e mais adequada. Não a que eu quero também, né, gente? Tem uma forma, às vezes, correta. Tem uma linha tênue aí. Exatamente. Então, nós temos várias figuras de linguagem na nossa língua portuguesa, vários sentidos conotativos. Vamos lá, nós temos o quê? A comparação. A comparação, quando eu tenho uma comparação implícita, eu vou dizer que eu tenho o quê? Uma metáfora, certo? Por exemplo, o velho homem é forte e majestoso como um leão. Eu estou tendo o quê? Uma comparação, porque estou comparando o homem a um leão. Agora, se eu colocar o velho homem é um leão,
eu estou dizendo o quê? Eu tenho um elemento comparativo, porém eu não tenho o quê? A palavra como. Certo? Isso, na verdade eu tô atribuindo a ele uma característica direta, é uma passagem direta. Uhum. O homem é um leão, por isso eu tenho uma metáfora. Quando eu tenho o elemento como, eu estou fazendo o quê? Uma comparação. E ela fica mais explícita, certo? E aí depois eu tenho o quê? Uma outra figura de linguagem que é frequente na fábula, que é a personificação ou prosopopeia, quando eu atribuo as características humanas, certo? A seres inumanos. Então essa é a prosopopeia. Que foi até com a situação em que o sol e o vento estavam disputando, exatamente, que você eles mencionou, né? Conversando, eles estavam disputando, eu tenho aí uma personificação, que também é chamada de prosopopeia. Nunca esqueçam. Nunca esqueçam. Personificação ou prosopopeia são as mesmas coisas. Eu acho, inclusive, uma palavra linda de se falar. Prosopopeia. Eu também. Eu acho mais bonito que personificação. Também acho. Fica mais bonitinho, gente. Mais técnico, assim, né? Mais assim. Mais elaborado. Mais né? assim, dentro da norma padrão, mais elaborado. Então, quando alguém falar, coloquem prosopopeia. Uma palavrinha aí para vocês. Não se esqueçam. Bom, aí depois nós vamos ter uma outra figura de linguagem que é chamada de antítese, certo? O que é antítese? Antítese são termos o quê? Opostos. Por exemplo, bondade e amabilidade, certo? No contraponto com a fúria e a violência. Então, eu tenho a antítese, tá bom? E desculpa, Lu, só para acrescentar, né, que às vezes eles confundem até antítese com ambiguidade, mas Sim. a gente vai entrar no antítese agora, tá? Então, ambiguidade não. Um paradoxo. Isso, perfeito, paradoxo. A antítese, eu tenho uma ideia oposta próxima, inclusive. Então, por exemplo, bom e mal, triste e feliz. Então, eu vou ver essa proximidade dentro da minha fábula. Como vocês são do 6º ano, ela vai aparecer de uma forma mais simples. Né? Já quando vocês chegarem lá no ensino médio, aí vai aparecer de uma forma um pouquinho mais elaborada e vai entrar o paradoxo. Exatamente, que são termos contraditórios, mas que eles se interagem, né? Mas aí isso é mais para o ensino médio. Hoje nós vamos focar na antítese, como se fossem os nossos antônimos, certo? Termos contrários, como a professora Dani falou. Bem ou mal, triste, feliz. Então, isso são antíteses. Então, antítese é uma figura de linguagem. E aí nós temos a metonímia, gente. Alguém já ouviu falar nessa metonímia? Todo mundo, inclusive, fala outros nomes quando vai citar metonímia na sala de aula, né? Exatamente. Então, assim, muita gente confunde com a metáfora. A metonímia é quando eu tenho todo pela parte. Por exemplo, eu tomei um copo de refrigerante. Você tomou o refrigerante que está no copo. Você não tomou o copo, ninguém pega, né? Tomei uma garrafa de água, ninguém pega a água, eu vou tomar a garrafa, não. Vou tomar a água, o conteúdo que está na garrafa, que neste caso é a água. Então, isso é chamado de metonímia. Ou você fala, eu li Machado de Assis. A não ser que você tenha lido a mão dele, né? Aí entra no vidente de novo da aula passada. Você lê o livro de Machado de Assis e não Machado de Assis também, é um exemplo. Exatamente. Então, a metonímia, normalmente as pessoas falam, é o todo pelas partes. É muito importante vocês entenderem isso. Muito bem. Então, mais um exercício para vocês. Eu vou ler e depois vocês respondem no chat, tá bom? De acordo com a narrativa lida, conclua. Em relação às personagens, a figura de linguagem presente na fábula é antítese, letra B, metonímia, letra C, onomatopeia e letra D, personificação. Então, se atentem à pergunta, né, Lúcia? Em relação às personagens. Exatamente. Qual é a figura em relação às personagens? E não as figuras de linguagem que aparecem na fábula, porque aparecem outras. Exatamente. Mas em relação à personagem, qual é a resposta? Então, podem responder no chat.
Muito bem. Agora, com relação à resposta, a maioria marcou? A maioria marcou D, mas pontuando para o João, ele marcou A. A, na verdade. A, qual era a Antítese. pergunta? Antítese. Então, a gente tem que pontuar. Em relação às personagens, qual figura de linguagem representa as personagens na fábula? Né? Será que a antítese é oposto o sol e o vento? Não, né, João? Então, a professora Lúcia vai explicar para você por que é a D. Bom, a D é a personificação. Por quê? Olha só, em relação aos personagens, vocês perceberam que os personagens, eles agem como seres humanos? Então, por isso que é a personificação, essa característica. O vento e o sol, eles interagem o tempo todo. Por isso que é a personificação. Mas tem uma figura que nós não explicamos. Qual é? Onomatopeia. Vocês sabem o que é uma onomatopeia? Inclusive, Lúcia, você passou tarefa para eles lá no chat da sexta-feira, na aula que nós tivemos, para eles procurarem o que era a onomatopeia, que não deu tempo de explicar, lembra? Alguém pesquisou que é a onomatopeia da lição de casa? Porque nós não explicamos ainda. Quer explicar para eles Vamos o que é? Vamos lá. Eu sei, alguns colocam aqui, eu sei o que é na onomatopeia. Ah, então, mas tem que explicar, não adianta só colocar que sabe. Vamos lá. Senão nós vamos perder bastante tempo. A onomatopeia é a reprodução de sons. Por exemplo, o piuí do trem, o tic-tac do relógio, certo? Toque-toque. Ele fez toque-toque na porta, ele bateu lá na porta, certo? Então, a onomatopeia é a reprodução destes sons. Entenderam? Olha que palavra bonita. Mais uma palavra, ó. Prosopopeia, onomatopeia. Nossa, é muito peia, não é mesmo, Dani? Uma delícia. Uma delícia. Tudo bem? Vamos lá. 4. A quarta questão. A moral da fábula O Sol e o Vento é: a bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Os pares de palavras bondade, amabilidade e fúria, violência produzem no enunciado efeito de, mais uma figura de linguagem, gente, vamos lá. Letra A, antítese. Letra B, metonímia. Letra C, onomatopeia. Letra D, personificação. Menos de 1 minuto para vocês responderem. Prestem atenção ao enunciado, pode soltar. Muito bem, gente. A maioria respondeu que é a letra A, antítese. Perfeito, nós já explicamos isso, explicamos as figuras de linguagem. A maioria acertou. Bom, como conclusão dessa atividade, proponha outra moral para a fábula, mas cuidado para preservar o mesmo sentido. Gente, essa atividade nós vamos deixar como uma tarefinha de casa. Aí vocês vão mostrar para o professor de vocês. Ou no finalzinho, se der tempo, né? Se der tempo, porque nossa aula daqui a pouco acaba. Tudo bem? Agora nós vamos ler a fábula O Leão e o Ratinho. Quer ler, Dani? Posso ler. Importante até pontuar que na hora que a gente perguntou se eles conheciam alguma fábula, eles colocaram essa, O Leão e o Ratinho. Não sei se porque está na apostila, se realmente eles já leram anteriormente, mas é interessante. Vamos lá. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com os seus urros de raiva.
Nisso, apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Gostaram da fábula? A maioria acho que já conhece, porque muitos citaram a fábula O Leão e o Ratinho. Vamos para a nossa interação. No trecho, o leão fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Temos uma figura de linguagem bastante conhecida. Assinale-a. Letra A, metáfora. Letra B, metonímia. Letra C, comparação. Letra D, personificação. Um minutinho para vocês responderem. Muito bem. Voltando, a maioria respondeu que é A, metáfora. Aí o Diogo colocou a C, a Débora B, mas a maioria colocou que é A, é uma metáfora. Metáfora. Não, gente, é personificação. Nós já trabalhamos isso. Porque o leão fazia a floresta inteira tremer de urros de raiva. Então ele tem uma expressão de raiva, certo? Raiva é o quê? Uma expressão que as pessoas, que é o que os humanos têm, certo? Não é algo do animal, uma expressão de raiva, ele rava de raiva, ele dá aquela característica de um humano mesmo. Então, por isso que é a personificação. Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre o que vocês entenderam sobre a moral da fábula do Leão e o Ratinho. Voltando aqui, a moral da fábula é o seguinte: uma boa ação ganha outra. Eu gostaria que vocês colocassem rapidamente no chat o que vocês entenderam. Pode soltar.
Voltamos. Muito bem. Bom, o que a maioria colocou, Dani? Então vamos lá. A Anne e o João colocaram um provérbio: uma mão lava a outra. O Gabriel colocou: tudo que vai volta. Christopher: se fizer uma boa ação, ganha outra. A Isabel: se você faz o bem, você planta o bem. O Gabriel: faça o bem e não o mal. Luiz Gustavo: tudo aquilo que você planta, você colhe. No sentido geral, foi isso. Muito bem. Então, observem, gente. O ratinho ajudou, certo? O leão, desculpa, ajudou o ratinho no primeiro momento. E depois o ratinho foi lá e fez a mesma coisa. Ou seja, uma boa ação ganha outra. Muito bem. Porque quando você ajuda alguém, o que essa fábula quis dizer? Que quando você ajuda alguém, você tem a retribuição. Você nunca sabe o dia de amanhã. Não que você faça alguma coisa esperando algo em troca, né? Mas a vida, de certa forma, nos surpreende de forma positiva. Às vezes você faz o bem para alguém e recebe de outra pessoa e não necessariamente daquele que você fez o bem. E é legal pontuar, Lúcia, que muitas mães que devem estar assistindo com seus filhos provavelmente já leram muitas fábulas para eles, né? Porque a fábula é um jeito interessante, como é que eu posso dizer, simples, de explicar para eles alguns ensinamentos para a vida, né? Exatamente. Tem aquela fábula da cigarra e da formiga. Da tartaruga e da lebre. Isso, exatamente. A cigarra, né? Que a cigarra só cantava e a formiga só trabalhava. Aí a cigarra acaba pedindo abrigo para a formiga, não é mesmo? E a formiga fala assim para ela: ah, mas o que você fez durante o verão? Ah, eu cantei. Aí no inverno a cigarra não tem nem o que fazer. A cigarra fica ali desesperada e vai lá e pede abrigo. E a formiga fica muito brava, porque a formiga fala assim: poxa vida, eu trabalhei tanto e você ficou cantando, ficou ali no lazer. Então, é uma forma para explicar realmente assim que as pessoas têm que plantar para poder colher sempre o bem. Mas você não vai plantar só para em cima disso. Ah, eu vou fazer o bem porque eu preciso do bem. Não, você vai fazer o bem pelo seu coração. E as fábulas, elas trazem muito este ensinamento. Por isso que as crianças adoram ouvir fábulas, os pais contam muitas fábulas, né? E as fábulas são muito, vêm lá da antiguidade. Nós temos as fábulas de Esopo, não é mesmo? Temos, bem lembrado, que eles não devem nem conhecer, algo para vocês pesquisarem. Muito bem, as fábulas de Esopo. E nós temos um domínio público. Se vocês entrarem ali na internet e colocarem domínio público, tem muitas fábulas do Esopo. Na internet também, só colocar fábulas de Esopo, aparece ali. Podcasts também, né? Hoje em dia deve ter algumas fábulas em podcast. E podem até gravar. Que tal uma tarefinha? Vocês podem gravar podcasts de fábulas, certo? E vocês podem criar fábulas também. Há muitos anos eu criei uma fábula. Eu até pensei em colocá-la, mas eu não encontrei nas minhas coisas. Mas eu criei, eu fiz algumas fábulas já. É bem gostoso fazer fábula. Então acho que é isso, né, Lúcia? Eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje. Nós temos a retomada. Ah, detalhe, não se esqueça, a fábula pertence ao quê? Ela é uma narrativa, assim, certo? Ela tem todos, assim como conto, ela tem todos os elementos da narrativa. Então, gente, é muito importante vocês saberem disso, tá? Ele é um gênero textual e tem todos os elementos da narrativa. E podem também escrever uma fábula com versos. Acho uma atividade interessante. Até para propor para o professor aí, né? E caso o professor tenha alguma dúvida onde achar o material, a gente lembra que lá na intranet, Coped, materiais de apoio ao professor, tem esse material, tá bom? Se as mães não receberam, entre em contato aí com a escola, com o professor, para vocês verificarem a questão do material. Mas essa aula já dá uma boa ajudada e aí a internet está a nosso favor, né, gente? Espero que tenham gostado da nossa aula e bons estudos para vocês. Até amanhã. Bom dia, pessoal. Até.